Professora Deneve, professor Oswaldo e professora Zélia, por enquanto. Talvez ingresse mais alguém na webconferência. Tomara que mais alguns aí se façam presentes, né? Alguns marcaram para sábado, mas acredito que tenha mais alguns que haviam marcado para hoje e acabaram não comparecendo. Professores, primeiramente eu gostaria de saber o seguinte: eu sei que alguns já trabalharam na plataforma AVA, já têm pleno conhecimento de como acessa, de como trabalha com as atividades, etc. Mas talvez algum de vocês, ou alguns de vocês, não sei, dos três aqui presentes, eu gostaria de saber de cada um quem já conhece a nossa plataforma AVA, efetivamente, quem já trabalhou com a plataforma e quem nunca trabalhou, que é a primeira experiência agora. Então, por favor, me respondam, cada um de vocês, para eu poder avaliar por onde começar, né, essa webconferência. A professora Deneve, então, já foi aluna de algum dos cursos e também como professora formadora, então, sem problemas. A professora Zélia já trabalhou há algum tempo atrás, também foi aluna do curso de administração, acho que até quando eu coordenei esse curso, se não me engano. Então, não mudou nada, professora. Da época que a senhora trabalhou ou foi aluna, continua a mesma plataforma. O professor Oswaldo já teve ou tem contato com a plataforma? Áudio cortando. Deixa eu ver aqui. Travando, né? Geralmente, quando trava assim, é problema da recepção, porque não seria para todos, né? E como, pelo menos até agora, dos três, duas estão recebendo, ok, então deve ser problema na recepção do professor Oswaldo. Se o professor puder me responder, mas o professor responde, né?
enquanto eu não consigo resposta do professor Oswaldo, vamos partir do pressuposto aqui de que seja o primeiro contato, né, com a plataforma, a nossa plataforma AVA. Ela, para quem já teve contato, não alterou nada, né, nos últimos tempos. Então aí está a página inicial. Então esse site ava.epg.br, né? E aí vai pedir, no caso do RA, é o usuário que o Nutead libera para vocês. Talvez o CPF seja utilizado aqui e uma senha a ser cadastrada. Eu acredito que alguns de vocês já tendo em vista que já entregaram a documentação, né, antecipadamente, as inscrições ao processo seletivo, já que, em princípio, já era para estarmos trabalhando, não dependeríamos do processo seletivo, mas enfim. Então, eu acredito que alguns de vocês já tenham o acesso, inclusive, à plataforma, né, através de CPF e senha ou de um usuário específico que o Nutead possa ter enviado por e-mail para vocês, para que vocês acessem a plataforma. Sempre acessando, então, a pós-graduação, né, que é o nosso curso específico. E acessando a plataforma, salvo aqueles professores que têm outras disciplinas, e talvez até em outros cursos, aparecerá para vocês a disciplina, né, se para quem está trabalhando única e exclusivamente com as orientações de TCC neste curso, está aqui o AB E0601, desculpe, aqui é sobre o curso, o AB PNAP, né, 3S, que é o terceiro semestre do curso, terceiro e último, né, são formandos desse curso de especialização em gestão pública, linha 04, disciplina OTCC. Tá? Então, para quem está somente com esse trabalho EAD no momento, acessa aqui a disciplina OTCC. Deixa eu voltar lá para ver se o professor Oswaldo. Problemas na recepção aqui, vou conectar. Bom, enquanto o professor Oswaldo tenta reconectar, vamos para frente, né? Que já o tempo já ficou escasso, né? Já começamos meia hora mais tarde, mas também não tem tanto conteúdo assim para a gente tratar aqui quanto eu tinha com os alunos nas outras web aí que ultrapassa as 2 horas previstas, fácil, fácil. Então, professoras, a apresentação da disciplina, né? Eu sou professor autor e formador, porque essa disciplina não tem um livro específico, né? Não tem um material que venha pronto do programa. Então, eu acabo ficando como professor autor e formador da disciplina. Ela tem uma carga total de 140 horas, divididas de abril a setembro. Tá certo? Isso gira em torno aí de umas 6 horas por semana. Já aproveitando, então, já me questionaram sobre isso também, né? Quanto tempo eu preciso ficar disponível no AVA para orientar os alunos? Nós não vamos ficar controlando o quanto tempo o professor entrou ou deixou de entrar. O que importa aqui é que os alunos estejam bem orientados, né? Que eles não fiquem mais do que ou no máximo 2 dias, né? Até o previsto pelo NTEAD é o máximo de 48 horas para que o professor responda efetivamente qualquer dúvida, qualquer atividade postada pelos alunos e assim por diante. Então, procurar não extrapolar esses prazos de 48 horas para respostas, né? Mas assim, desde que que os seus alunos estejam devidamente orientados e satisfeitos com as orientações, claro que isso muitas vezes é relativo, mas enfim, que vocês estejam cumprindo a atividade de vocês, essas horas não serão contadas rigorosamente, ok? Só peço que frequentemente vocês acessem a plataforma e na plataforma vocês terão acesso aos alunos, exclusivamente aos alunos, a serem orientados por vocês, que já deveriam estar distribuídos, ainda não estão. Eles já me mandaram as áreas
onde pretendem realizar a pesquisa já há bastante tempo, né, já há algumas semanas, mas infelizmente tivemos que fazer todo esse processo seletivo que atrasou esse contato orientador orientando. Mas, enfim, eu acredito até que a partir de amanhã já todos estejam distribuídos, e aí vocês, quando ingressarem na plataforma, na disciplina, já terão ali o seu grupo, né, a sua equipe de alunos para serem orientados. Então, o período de execução da disciplina começou dia 11 de abril. O que eles tiveram até o momento, professores? Só deixa eu retornar aqui, ver se todo mundo está ouvindo agora. O professor Oswaldo não voltou. Professora Deneiva e professora Zélia, se tiverem algum problema de vídeo ou áudio, avisem, tá? Mas em princípio não, né? Então, voltando aqui, o que eles tiveram, na verdade, desde de 11 de abril, eu realizei 2 webconferências já com eles, e também já estive nos polos, estarei em alguns polos ainda, para conversar diretamente com eles, e já comecei, na verdade, a fazer a orientação desse TCC, tendo em vista esse atraso no nosso trabalho de orientação, né? Então já comecei a parte introdutória do TCC. Mas assim, o que eles tinham de atividade, que já inclusive encerrou o prazo hoje. Está encerrando o prazo, não, encerrou ontem, na verdade, dia 15, hoje é 16 já. Então, dia 15, ontem encerrou a primeira atividade, a unidade 1, que era simplesmente eles postarem um questionário respondendo qual o tema, qual a linha de pesquisa do TCC deles, qual o título, se eles trabalham em alguma empresa ou não, se esse trabalho será realizado dentro dessa empresa, desse órgão público, né? A maioria vem de prefeituras, área de saúde, etc. Então, essa atividade 1 era simplesmente isso. Né? E só para vocês terem uma ideia, aqui nas unidades de estudo, como encerrou ontem, então não tem mais como postar essa atividade. Né? O prazo aqui era dia 15, às 23h55. Então, nós temos um total de 254 alunos. Até isso é uma coisa que eu quero conversar com vocês. E, por enquanto, temos 21 professores efetivamente selecionados. Né? Vamos lançar um novo edital para tentar conseguir mais uns 10 professores aí, mas nesse primeiro edital conseguimos selecionar 21 orientadores e temos um total de 254 alunos ativos. Até acho que é 255. Hoje uma aluna me pediu para mandar por e-mail, que ela acabou perdendo o prazo ontem, etc. Então, mas só para vocês terem uma ideia do tamanho do curso, né? Então, essa quantidade de alunos que nós precisamos orientar. Mas voltando aqui, no início da disciplina, apresentação, e vai até dia 14 de setembro, tá? Até o dia 14 de setembro, que é o limite máximo, se não me engano, da última atividade 10, unidade 10, desculpe, da unidade 9, na verdade, onde termina a entrega dos trabalhos, porque as bancas serão realizadas dia 29 e 30 de setembro. É um sábado e um domingo, e será realizada nos polos, já vou comentar sobre isso também. Aqui, ó, a data final para a entrega do artigo é um artigo, o TCC deles, né, um artigo de 15 a 25 páginas, também já falo posteriormente, é dia 12 de setembro. Tá? Então, eles têm até o dia 12 de setembro para finalizar esse artigo. E a apresentação do TCC será dia 29 e 30. Né? Claro, cada polo, alguns polos estarão apresentando no dia 29 e alguns outros polos estarão apresentando no dia 30. Né? Dificilmente, talvez Ponta Grossa, por ser um pouco maior a quantidade de alunos, tem apresentações nos 2 dias, 29 e 30. Os demais polos, como são menores, aí essa apresentação será feita ou no sábado ou no domingo. Mas não teremos assim o mesmo polo, os alunos do mesmo polo, da mesma cidade, apresentando em 2 dias
diferentes, a não ser que seja o pessoal aqui de Ponta Grossa, que é uma turma, que é a maior turma, na verdade, né? Então, essa é a apresentação da disciplina. Então, logo que vocês acessam a disciplina, nós temos essa apresentação e aqui o íconezinho, né, o link plano de ensino-aprendizagem. Aqui nesse plano nós temos a ementa, que é muito básica, né, da orientação do TCC, o objetivo geral da disciplina, os específicos. Aí aqui podemos partir para, na verdade, vai partir para o material didático. Não, aqui, mudando de página aqui. Mudando de página, temos as unidades, uma por uma. Professores, essa disciplina é composta de 10 unidades, excluindo a unidade 1, que foi a escolha do tema por parte dos alunos. E a unidade 10, que é efetivamente a apresentação do TCC perante as bancas, da unidade 2 até a unidade 8, na verdade, a 9 também é entrega do trabalho, né? Então, da 2 a 8 são especificamente as etapas do TCC. Tá? Nós veremos uma por uma aqui, mas são as etapas do TCC. Então, eles têm 10 unidades e cada unidade tem uma atividade, que é a postagem daquela etapa do TCC. Né? Com exceção da unidade 9, que é a postagem final, né, do arquivo já pronto, com o TCC já pronto, finalizado, e a unidade 10, que é a apresentação, efetivamente, perante a banca. Né? Mas são 10 unidades com 10 atividades. 10 unidades com uma atividade em cada unidade. É isso que vocês precisarão corrigir, retornar para eles, pedir melhorias e assim por diante. Né? É o mesmo processo da orientação presencial. Só que eu acho que aqui, para quem efetivamente orienta e para o aluno que efetivamente cumpre as orientações, é melhor. Porque existem prazos, né? Cada atividade dessas tem um prazo para a postagem. E finalizado esse prazo e o aluno não postando essa atividade, ele é desligado do TCC automaticamente. Todas as 10 unidades, depois vai aparecer aqui, elas são obrigatórias para aprovação. Elas até têm um valor irrisório de nota, vale nota, né, cada uma delas, mas o que o maior valor de nota está no TCC, na apresentação e assim por diante. Mas essas atividades têm um valorzinho muito pequeno, 1% basicamente, cada uma delas, do total da disciplina, só que elas são pré-requisitos, uma para a outra, né, anterior para a posterior, é pré-requisito, e todas elas são obrigatórias, sob pena de desligamento do OTCC, da disciplina da OTCC. Né, quer dizer, ele não vai poder apresentá-la no final do seu TCC, se não cumpriu efetivamente todas as etapas, tá certo? Segue na sequência aqui um cronograma de estudos, cada uma das unidades bem descrita, com o período a ser executado, o valor, olha aqui, ó, todas elas têm o valor de um ponto de 100 pontos total, né? O TCC vale 80, a apresentação vale 10 e todas as disciplinas juntas vale 10. Cada uma vale um pontinho só, 1%. Mas não é essa a grande questão. Né? A grande questão é que todas as atividades são essenciais, são obrigatórias e cada uma é pré-requisito para a próxima. Não há como passar para a próxima sem concluir a anterior. E isso facilita, né? Além do que, tudo ficará registrado na plataforma. O que vocês orientarem, deixar de orientar, o que o aluno fizer ou deixar de fazer, ficará efetivamente registrado na plataforma. Porque, em princípio, nós devemos utilizar exclusivamente a plataforma para as orientações. Tá? É possível orientar por Skype, por e-mail particular, por WhatsApp? Pode, até pode. Né? No TEAD solicita que se evite o máximo. Mas em ocasiões muito específicas, ou se o professor achar que isso vai beneficiar a orientação, vai facilitar, etc., use, mas registre na plataforma.
Então, lá no campo da atividade, né, onde vocês ficaria registrada a sua orientação, efetivamente. Então, se você fez como nós estamos fazendo aqui, uma conferência, só que por Skype, por exemplo, então o professor vai lá naquela unidade e registra. Dia tal, hora tal, foi realizada uma orientação via Skype com o aluno, com duração de tal a tal hora, e foram tratados os seguintes conteúdos, foi solicitado que o aluno fizesse isso e aquilo. Pronto. Aí vocês estão resguardados, estão ressalvados aí de qualquer processo, né, que venha ocorrer no final da disciplina, o aluno alegando que não teve a devida orientação. Então aqui aparece todas as unidades bem detalhadas e um cronograma, né, para facilitar a visualização. Na verdade, com essa confusãozinha inicial, essa unidade 1 já era para ter terminado no dia 24 de abril e encerrou ontem, dia 15 de maio, né, que era a postagem do tema deles, né, da linha de pesquisa. E a unidade 2 e 3 eu joguei tudo para cá, até tem que atualizar esse cronograma. A unidade 2, que trata-se do capítulo 1 do TCC, aquela parte introdutória, contextualização, definição do problema, objetivo, justificativa, etc., eu joguei para finalizar junto com a fundamentação teórica, que teria 5 semanas aqui. Ó. Continua tendo, né? Essas 5 semanas. Então, a unidade 2 e 3, as duas estão com previsão para encerramento dia 12 de junho. Né? Hoje é 16 de maio, então tem uns 30 dias aí para trabalhar com eles. Basicamente a fundamentação teórica, porque essa parte da unidade 2, essa parte introdutória, eu já orientei, já estou orientando ainda. Né? Fiz uma webconferência na última quarta, explicando detalhadamente toda essa etapa. E já estive em alguns polos, estarei nos demais agora na sequência, presencialmente, reforçando, né, explicando, reforçando, ensinando eles a definirem a problematização, os objetivos geral específicos e a justificativa, principalmente. Tá? Então, vocês já pegarão eles com essa parte da unidade 2, que é o capítulo 1, essa parte introdutória, em princípio já desenvolvida, já pronta. Né? Então vocês já devem, claro, aí eu estou fazendo uma orientação, eu sozinho, com 255 alunos. Então é lógico que é uma orientação muito generalizada, é uma orientação muito mais metodológica do que de conteúdo, especificamente. Então, no momento que vocês ingressarem nas orientações, vocês devem revisar essa parte introdutória, porque eu orientei de uma maneira bastante ampla, para eles não ficarem parados, para nós não perdermos tempo, né? E para que vocês entrem mais rapidamente na parte da fundamentação teórica. Mas eu acredito que eles estão bem adiantados, eu acredito que ficou bem claro para eles, né, cada um dos itens da unidade 2, que trata-se do capítulo 1 do TCC. E aí segue, né? A partir aqui do dia 13 de junho, daí segue o cronograma normal que eu já havia previsto desde o início da disciplina, né? E cada semana, cada quadradinho desse aqui é uma semana, né? Podem ver pelas datas aqui. As atividades sempre, na verdade, todas elas já estão abertas. Se o aluno quiser postar hoje a conclusão do trabalho, ele posta. Mas não é, digamos assim, uma obrigação do orientador neste momento, nesta fase da disciplina, olhar a conclusão. Não. Agora precisa ser visto a parte introdutória e daqui a pouco já começa o referencial teórico. Então, todas as unidades já estão abertas, mas o que importa é o prazo que ela encerra. Né? Então, até 12 de junho encerram-se, né, as unidades 2 e 3, que são os capítulos 1, Introdução, e o capítulo 2, Fundamentação Teórica do TCC. E aí elas vão encerrando conforme este cronograma aqui, até que lá no dia 12 de setembro, a entrega final, 29 e 30 de setembro as bancas,
E 20 e 21 de outubro, rebanca. Eu já deixei claro para os alunos, esqueçam essa data. Não contem com isso, né? Porque quem não fez o trabalho num semestre todo não vai fazer em 30 dias. Seria o prazo ali que eles têm para isso previsto pela resolução, seria o prazo que eles têm para fazer uma nova apresentação do TCC. Se não foi aprovado na banca, meu amigo, dificilmente um trabalho que você desenvolveu com orientação passo a passo durante o semestre todo, em 30 dias, dificilmente vai ter condições para isso. Tá? Mas, enfim, tem que prever, né? Tem que ser prevista essa rebanca aqui em outubro. Aqui ainda dentro do plano de ensino, a terceira página, né? Com a pontuação, então, quanto vale cada atividade, eu já falei sobre isso, né? O TCC em si, o trabalho, né, o conteúdo vale 80 pontos e a disciplina toda vale 100, porque os outros 20 está dividido nas atividades, 10 pontos das atividades e 10 pontos da apresentação do TCC perante a banca. Né? Então a média final é a atividade 1 e 9. Eu coloquei 1 e 9 porque, como tem o asterisco aqui, vocês podem ver. Nota atribuída pelo tutor. Então, o tutor é que lançou a nota da atividade 1, que foi o questionário onde eles respondiam em qual área eles queriam fazer o TCC. E a atividade 9, como é só entrega, né, simplesmente é postar o relatório final lá, então também atribuir para os tutores lançarem essa nota. Atividade 2 a 8 é encargo de vocês. Né? Cada uma delas vale um ponto, e aí não tem meio ponto, não existe meio ponto, né? Já é 1 de 100 e o sistema não divide esse um ponto. Então, ou tem ou não tem. Ou é aprovado naquela fase ou é reprovado naquela fase. Se for reprovado em alguma fase, automaticamente está fora do processo. Mais a atividade 10, que é a apresentação, e mais a nota do TCC. Esse é o sistema, né, da composição de notas da avaliação da disciplina. Tá? Então é isso. Em relação, em relação a essa parte da apresentação da disciplina, professores, gostaria que vocês me questionassem. Dúvidas, curiosidades, saber como funciona alguma coisa, como que vocês devem proceder nesses determinados momentos. Por favor, pelo chat aí, me enviem as questões. Professor Oswaldo reconectado, que bom. Professor Oswaldo, está me ouvindo? Está vendo agora? Eu gostaria de saber se o senhor já trabalhou nessa nossa plataforma AVA ou não. Professora Eli, seja bem-vinda, chegando agora. Vamos lá, professores. Professora Deneive, na web com os alunos. Bom, também tem isso, né? Talvez alguns de vocês já assistiram às webs que eu fiz com os alunos, e aí eu acho que eu já tinha até falado sobre tudo isso, mas nunca é demais reforçar, né? Na web com os alunos, você falou que os trabalhos devem ser de campo. Sim, pesquisa prática, pesquisa aplicada, pesquisa de campo. Mas assim, de repente o aluno fez todo um apanhado geral, né, bibliográfico, ele verificou como que aquele tema dele é, se comporta, como que ele é trabalhado a nível regional, estadual, municipal, federal, até mesmo mundial. E para comprovar aquilo, para comprovar um ponto daquela pesquisa, ele vai até o órgão público de preferência, não que não possa ser numa empresa privada, né, desde que o assunto seja relacionado à gestão pública, a pesquisa pode ser feita numa empresa privada, e lá ele aplica o instrumento de pesquisa, né, seja ele um questionário, um formulário, uma entrevista, uma observação, seja o que for. Né?
Feito isso, está caracterizada a pesquisa de campo. Tem toda a fundamentação teórica, que não deixa de ser uma pesquisa básica, né, uma pesquisa bibliográfica, mas alguma coisa tem que ser aplicada empiricamente. Tá? Sim, deve ser uma pesquisa de campo, então. Dr. Oswaldo, sim, reconectado, mas ainda em alguns momentos de travamento rápido. A conexão voltou para ele, já trabalhei com a plataforma. Oswaldo já também trabalhou com a AVA, então não vai ter muita dificuldade. Sobre isso que eu apresentei até agora, mais alguma questão, pessoal? Só alguém me responda aí, quando eu apresentei a plataforma, ela apareceu normal aqui na tela. É que eu tenho que fazer aqui um procedimento para que compartilhe, né, a tela na tela de vocês. Apareceu sim, tá bom. Então vamos para frente. Tudo claro, muito bem. Então vamos para a disciplina, né? Efetivamente. Disciplina do OTCC. Material didático. O que eu disponibilizo aqui de material didático para os alunos? E claro, para os orientadores também. Importantíssimo, manual de normalização, né, de trabalhos científicos da UEPG. Então, muitas vezes, nós mesmos, com certeza, vocês também, a não ser quem esteja aí a 1000 por hora fazendo um mestrado ou um doutorado, que aí aquilo está fervilhando na cabeça, né? Tipos de citação, como que faz referência, formatação do trabalho e assim por diante. Mas, via de regra, quem já não está tão ligado assim com esses cursos estricto sensu e o aluno, principalmente, às vezes até sabe, mas já esqueceu, né, como que se faz a formatação do trabalho. Então, tudo relativo à formatação, relativo a citações, relativo a referenciações, espaçamento, tamanho de linha, etc. Eu já vou falar sobre um outro conteúdo que tem aí na plataforma, mas em princípio está aqui. Tá? Esse manual da UEPG, ele se divide aqui em 7 capítulos, né? Mas o que vocês mais devem se concentrar, principalmente se tiverem que orientar os alunos nesse sentido, tiverem que tirar dúvidas, dar uma ajuda para que eles façam corretamente formatação, etc., é essa parte, aqui a parte inicial, a apresentação de trabalhos acadêmicos, eu já passei para eles. E eles têm ali no modelo de TCC, que eu já vou falar para vocês, que é formato de papel, fonte, margens, espaçamento, paginação, etc., como apresentar gráficos, quadros, tabelas. Então, em princípio, eles já têm aquele material e eu já falei sobre isso para eles também, né? Quanto à estrutura de apresentação do trabalho, também já deixei bem claro para eles os elementos que compõem essa estrutura, né? Dentro da introdução, desenvolvimento e conclusão. Modelos de capa, muita coisa que não tem nesse artigo, né? A única exigência dos elementos pré-textuais para esse artigo são capa, folha de rosto, resumo com abstract e sumário. Só. Mais nada. É o básico, é o estritamente obrigatório. O restante aqui eles não precisam de nada. Então, o capítulo 5 é que passa a ser mais útil, digamos assim, para a nossa atividade. E principalmente para a atividade de vocês aí nas orientações. Por exemplo, os tipos de citação, né? Segundo a NBR 10520. Então, está aí no capítulo 5, quando é um autor só, diversos autores, mais de 3 autores, datas de bibliografias, nota de rodapé, notas explicativas e assim por diante. Então, qualquer dúvida em relação a esse tipo de formatação está aqui no capítulo 5 da normalização. Referências, né, capítulo 6, NBR 6023 também será importantíssimo, agora é muito cedo, mas lá na unidade 8, se não me engano, eles precisam fazer as referências em ordem alfabética, de acordo com a BNT, enfim, aqueles procedimentos que a gente já sabe, né?
E aí também tem as normas, né, para um autor individual, para dois autores, três autores, mais de três e assim por diante. Então, referências do capítulo 6. Capítulo 5, citações. Capítulo 6, referências. Serão bastante utilizados. O 7 pode ignorar, né? Artigo para publicação periódica científica. Até um aluno me questionou no seminário presencial, né, se esses artigos serão publicados. Depende. Espetacular. Se um de vocês tiver um aluno que desenvolva um trabalho muito bom, muito bacana e tal, claro, vamos preparar e, quem sabe, buscar uma publicação. Mas não é o objetivo essencial dessa disciplina. O objetivo essencial aqui é construir um TCC, né? É conseguir chegar lá em setembro com um artigo de 15 a 25 páginas de conteúdo pronto para ser pronto e suficiente, né, para ser aprovado na banca. Esse é o objetivo principal. A publicação seria um plus depois, se for o caso. Tá? Então, esse é o primeiro material didático disponível aqui na disciplina. O segundo, e não menos importante, é o livro. É o mesmo livro, quem já fez o curso, quem já foi talvez tutor aí no nosso EAD, é o livro de metodologia de estudo e pesquisa em administração. Tá? Esse que está disponível aqui é do curso de gestão em saúde, mas é o mesmo utilizado para gestão pública e gestão pública municipal. É a mesma bibliografia. E aí aqui temos aquela parte mais metodológica, né, do TCC. Então, dá uma olhada rápida no sumário aqui. A unidade 1, métodos de estudo, né? Eu já falei com eles isso, mas é bom que vocês sempre reforcem. Vão ler um livro para escrever a fundamentação teórica, façam um fichamento, destaquem as citações que mais são importantes para o teu trabalho, né? Para que depois você encontre novamente essa citação, senão você lê e depois não sabe mais em que livro estava aquilo, em que página estava, e assim por diante. Então, aqui o autor do livro fala desses métodos de estudo, orientação para a leitura, análise e interpretação de texto. Então, é uma boa base para que eles comecem, principalmente agora, justamente onde vocês entrarão, né? Que é na fundamentação teórica. A unidade 2 fala dos tipos de ciência, metodologia e pesquisa em administração, um pouco mais teórico. Unidade 3 aí sim, já é bastante importante, lá no capítulo 3 do TCC, né? Tipos de pesquisa e estratégias de pesquisa. A classificação da pesquisa, já vou falar mais para frente, mas tem aqui o processo de pesquisa, né, tem toda uma base teórica aqui para que vocês ajudem os alunos nesse sentido. Instrumentos e técnicas de coleta de dados, observação, as entrevistas, questionário, análise, interpretação desses dados, e a estrutura e organização de um TCC. Então, tudo isso está aqui no livro, que também está disponível para os alunos e para vocês. Bom, professores, para facilitar o trabalho deles, eu fiz um modelo de artigo. Tem ele em PDF aqui, tem ele em Word. Em Word, especificamente, para que eles possam usar esse modelo e já ir escrevendo o seu TCC em cima desse modelo. Então, vou abrir aqui o que está em Word, porque ele está formatado exatamente, formatado em termos de técnicas e também em termos de metodologia, exatamente como deve ficar o TCC deles. Tá? Eles já estão cientes disso. Se eles começarem a escrever dentro deste Word aqui, o TCC ficará dentro de toda a formatação prevista, de toda a metodologia prevista. Né? Então, a capa, eu falei, né? O que a gente cobrou como obrigatório? A capa, folha de rosto, o modelo está aqui, o resumo seguido do abstract e o sumário. Sumário automático, o Word faz automaticamente. Deixei para eles aqui um link do YouTube onde o cidadão explica, né, como fazer esse sumário automatizado. E aí começa, na página 4, capítulo 1, introdução. Tá? E aqui eu falo sobre o que deve constar na introdução e também
a parte de. Ela já está dentro da formatação e as suas subdivisões, né? Que é o que eu já estou orientando, já orientei a maioria deles, e ainda terminarei essas orientações nos próximos dias, sobre problematização, justificativa e objetivos, geral e específicos. Tá? Então, conforme eu vou delineando esse modelo de artigo aqui, né, já construí o texto dentro da formatação prevista, dentro da metodologia prevista, e em cada item, cada capítulo, subcapítulo, eu já explico o que deve conter aquele capítulo e subcapítulo. Eu ouso dizer que, se o aluno ler adequadamente esse modelinho aqui, que tem 16, 17 páginas aí, ele faz o TCC dele. Né? É só questão de pesquisar um pouco mais. Então, eu gostaria que vocês também lessem esse modelo TCC de fio a pavio, que é o que a gente está exigindo. Né? Ah, professor, na outra instituição o modelo é diferente, não sei onde, lá no Congresso, não tem esse subcapítulo. Isso não importa. Aqui, para o nosso curso, para o nosso TCC, o modelo é esse. Ponto. Não precisa inventar nada. Já está tudo prontinho aqui. Tá? A apresentação da organização e organização do trabalho, uma coisa bem rapidinha, né? Sobre a empresa que eles vão fazer a pesquisa e como o TCC estará distribuído nos seus capítulos e subcapítulos. Então, essa é a parte 1, que, na verdade, é a atividade 2, né? A unidade 2 da disciplina, que refere-se ao capítulo 1 do TCC. Introdução e suas 5 subdivisões. 1.1, problematização. 1.2, justificativa. 1.3, objetivos. 1.3.1, objetivo geral. 1.3.2, os objetivos específicos. 1.4, a apresentação da empresa ou do órgão público. E 1.5, a organização do trabalho, do TCC em si. Este é o capítulo 1, que, em princípio, eles já estão desenvolvendo. E vocês devem revisar o que eles já fizeram ou estão fazendo, porque eu orientei, mas vocês devem revisar conforme e vocês têm total autonomia para revisar isso, e que deve ser entregue também no dia 12 de junho, assim como a fundamentação teórica. Tá? Então, indo para irmos por partes aqui, nesse capítulo 1, que eles precisam desenvolver, alguém gostaria de fazer alguma consideração? Tudo claro para vocês? Tá tranquilo? Com o modelo, professora Zélia, é muito sossegado, né? Agora, a gente tem que raciocinar o seguinte: essa web aqui é só para nós, professores. Muitos têm limitações, né? A gente sabe que muitos dos alunos têm certas limitações, alguns têm muita limitação. E eles não conseguem, mesmo pegando isso. É claro que eu ou vocês, nós já passamos por graduação, por especialização, por mestrado, por doutorado, por N congressos, publicações em revistas. Para nós, isso aqui é o feijão com arroz, né? É o beabá. Então fica muito claro, fica muito simples, parece que não precisa nem muita explicação. Mas nós temos que lembrar que nós estamos trabalhando com alunos que têm, no máximo, uma graduação. Desculpa, no mínimo, né? No mínimo uma graduação, mas a maioria não tem mais que uma graduação. Né? É uma graduação que nós nem sabemos em que condições foi realizada, né? Não sabemos como foi o TCC deles lá nessa graduação. E eu posso falar isso com bastante propriedade, porque eu tenho viajado os diversos polos, né, e gosto de fazer isso e tal, e tem uma vantagem, né, quando você trabalha com esses alunos bem do interior, porque nós estamos falando aqui de Bandeirantes, Congonhas, Faxinal, Arapongas, etc. Não é de Curitiba, não é de Londrina, não é de Ponta Grossa.
tudo bem, né? Hoje o acesso à informação é idêntico, aqui ou lá no interior. Mas muitos, eu cheguei a ter aluno, até lembro, né, um aluno em Jaguariaíva que não tinha acesso à internet para poder fazer as atividades. Ele tinha que se deslocar lá de uma fazenda, lá do meio do mato, da roça onde ele estava trabalhando, vir no polo para poder fazer as atividades. Então você imagine o nível de dificuldade para você orientar um aluno desse. Não é bem assim, né? Não é tão simples assim. Eu amo ir para o interior, fazer seminário, orientar os alunos lá, trabalhar com eles. Por quê? Existe um respeito muito grande, né? A gente percebe nitidamente assim a diferença. Se você pegar Ponta Grossa, Curitiba e de repente você vai para o interiorzão desse, a valorização que eles têm pelo curso, né? De onde que em épocas passadas um aluno lá de, sei lá, Faxinal, de Congonhas, teria acesso a um ensino superior, a uma pós-graduação. E hoje eles têm essa oportunidade, eles valorizam muito. Então, eu sinto muito isso, eu trabalho muito, né, por aí, com eles, presencialmente, eu vou até os polos efetivamente, e eu me sinto muito gratificado com isso. É o interesse que eles têm e a valorização que eles dão ao curso e o respeito que eles têm com o professor. Mas, por outro lado, nada é perfeito, né? Eles têm, muitas vezes, bem mais limitações do que a gente está acostumado por aqui nos nossos cursos presenciais, tá? Então, eu gostaria que vocês tivessem isso muito claro em mente, né? Que nós estamos orientando alunos que talvez fizeram um único TCC na vida e talvez por meios muito simples, né? Muito rudes, não sabemos, né? Então tem essas limitações. Exatamente, evita que cada professor adote um diferente do outro. Ah, sim, está falando do modelo, né? Então, só fechando a minha fala, né, do que eu vinha dizendo é isso. Né? Parece muito simples para nós, mas para eles não é tão simples assim. A gente precisa dar um bom norte para que eles consigam seguir isso. Tá? Então, continuando no nosso modelinho, capítulo 2 é a fundamentação teórica, é o que eles precisam entregar até dia 12 de junho. Né? Não vou falar sobre fundamentação teórica para vocês, que são todos já estão, já estão cansados de ouvir falar nisso. A única questão é justamente a formatação e a metodologia que deve ser utilizada neste TCC. Só voltando um pouquinho no capítulo 1, o capítulo 1 inteiro, né, com todas as suas subdivisões, onde que eu coloquei aqui, no início aqui, aqui, ele deve conter de 2 a 3 páginas aproximadamente, tá? São 15 a 25 páginas de elementos textuais, do 1, introdução, até os 5, conclusões e recomendações. Então, 15 a 25 páginas desses elementos textuais. Não conta a capa, folha de rosto, etc. Isso a gente sabe que é paginado e tal, mas para o nosso limite de páginas aqui que a gente estipulou, 15 a 25 aqui, ó, 15, até está em negrito, 15 a 25 páginas de elementos textuais. Tá? Então, o capítulo 1 inteiro de 2 a 3 páginas, todo ele. A fundamentação teórica, que é o capítulo 2, eu coloquei para eles de 4 a 5 páginas, tá certo? Mais ou menos por aí. E lógico, o capítulo 2, fundamentação teórica, deve ser subdividido em 2.1, 2.2, 2.3, aí conforme os assuntos a serem referenciados teoricamente aqui nesse capítulo. Isso vocês vão orientar eles e fiquem à vontade, vocês têm total autonomia para orientá-los para que façam da melhor forma possível. Mas que gire em torno de 4 a 5 páginas. Até talvez alguém pense assim, poxa, mas 4 ou 5 páginas só, né, de um TCC todo? Primeiro que esse TCC é em formato de artigo, então já é compactado, já é reduzido. E assim, pessoal, eu me sinto à vontade para tocar essa disciplina aqui, porque 15 anos de carreira docente eu já participei de mais de 400 orientações, bancas e análises de trabalhos de TCCs e assim por diante.
E o que eu mais, infelizmente, o que eu mais vi, nisso tudo foi muita fundamentação teórica, consequentemente com muito plágio ali dentro, porque eles não têm a desenvoltura de escrever, num caso desse aqui, talvez 10, 15 páginas aí de fundamentação teórica. Muito pouquinho de metodologia, quando uma ou duas páginas. E aí, análise de resultados, conclusões e recomendações, que é o filé mignon da pesquisa, em duas, três páginas, a conclusão em meia página. E não é isso que nós queremos aqui. Tá? Então, fundamentação teórica, claro, todos nós sabemos, é a base, né? A estrutura fundamental do trabalho, é o alicerce do prédio. Mas que ela seja escrita efetivamente por eles, pelos alunos, né? Com as devidas citações dos autores, mas vamos tentar evitar o plágio aqui. Né? É melhor que tenha 4 a 5 páginas escritas efetivamente do que 15 páginas de fundamentação teórica, tudo copiado, tudo plagiado. Não tem porquê. Tá? Então, a fundamentação teórica gira em torno de 4 a 5 páginas. A metodologia utilizada na pesquisa é importantíssima e muitas vezes a gente não vê isso nos TCCs. Né? Principalmente a nível de graduação e também na especialização. Claro que mestrado, doutorado, isso aqui são páginas e páginas explicando como que a pesquisa foi feita, mas aqui a gente quase não vê. Então, 3.1, as classificações da pesquisa, coloco todas elas aqui, tá? Quanto à natureza, aos objetivos, à abordagem, aos procedimentos. A população e a amostra. Até eu fui questionado lá acho que foi no Pau de Arapongas, que eu estive agora esse final de semana, e o aluno questionou o tamanho da amostra. Né? Então, o órgão público lá tem 200 servidores. Quantos servidores ele precisa pesquisar, aplicar questionário, fazer entrevista, para que a amostra seja válida? Lógico, existe a validade estatística de uma amostra. Né? Mas se nós jogarmos nas fórmulas, eu até tenho um Excel aí, vocês vão encontrar na internet, no Google, talvez um Excel ou qualquer outro arquivo, que você joga o número da população, ele te dá, né, joga a margem de erro e tal, ele te dá o número da amostragem. Não precisa isso aqui. Tá? Eu acredito que a maioria vai fazer a amostragem por acessibilidade. Foram aqueles funcionários que eu consegui acesso, foram aqueles que foram autorizados a responder a pesquisa, aqueles que estavam presentes de dia, eles trabalham por turnos e eu só podia ir de dia fazer a pesquisa, enfim. Né? Desde que não seja um número ridículo perante a população, né? E vai da razoabilidade e da proporcionalidade que vocês têm que analisar. Mas não precisa um cálculo estatístico para definir a amostra a ser pesquisada. Tá? E os instrumentos de pesquisa, questionário, formulário, entrevista, documentos, observações, têm que estar descritos aqui. Certo? Capítulo 4, análise de resultados, e é aí que a gente quer ver. Né? Até coloco aqui, o filé mignon da pesquisa. É aqui que nós queremos ver coisas novas. Até, eu coloquei aqui entre 5 e 9 páginas, para análise de resultados. Voltando aqui na metodologia entre 2 a 3 páginas de metodologia, está aqui. 2 a 3 páginas. E análise de resultados, seja mais consistente um pouco, utilize talvez um gráfico, alguma coisa assim, né? Ilustração, eu falei para eles até nesse último seminário presencial que eu estive. As ilustrações, acho que até na webconferência, as ilustrações são muito bem-vindas, não são obrigatórias, né? Mas são bem-vindas. Agora, também tem que analisar que o trabalho é curto, o trabalho é compacto. Então não adianta colocar 10, 12, 15, 20 gráficos aí, que daí acabou o trabalho, né? Então, 1, 2, 3 gráficos, ou uma ou outra tabela ou quadro, pode ajudar na análise de resultados. Né? Então, aqui a gente pede entre 5 e 9 páginas. Tá? E os 5 conclusões e recomendações entre 2 e 5 páginas. É aquilo que eu falei que a gente costuma ver conclusões e recomendações com meia página. O cidadão simplesmente se despedindo lá no final da pesquisa. Não. É justamente aqui que você vai. Que você não, né? Que os alunos devem apresentar as propostas.
E eu falei para eles, vai pesquisar um tema numa determinada empresa, num determinado órgão, quanto pior o que você achar lá, melhor. Quanto menos eles aplicam aquilo que a teoria traz que deve ser aplicado, melhor. Mais sugestões você tem para propor aqui no final. Fazer um bom capítulo de conclusões e recomendações. Então, entre duas mais duas já é pouco. Mas entre 2 e 5 páginas, até fiz um modelinho aqui, né? Para que eles tenham noção do que deve ser descrito aqui. Né? Concluir não é só dizer que a pesquisa foi boa, foi bem recebido lá e tudo deu certo e até a próxima, né? Inclusive, devem ficar recomendações futuras para próximas, outras pesquisas. Isso eu deixo bem claro aqui nesse contexto que eu escrevi nesse capítulo 5. Se vocês derem uma lida, vocês vão ver que, como disse a professora ali, né, fica bem claro, né? Fica bem claro para nós, pelo menos, né? Para os alunos, a gente tem que dar uma clareada a mais, tem que jogar mais uma luz em cima disso para que eles desenvolvam efetivamente. As referências dentro da das normas, né, propostas, e, se for o caso, apêndices e anexos. Não são elementos obrigatórios, mas podem existir. Professores, sobre o modelo TCC, que eu acho que é o material didático mais importante que nós temos aí, né, para ajudar nessa orientação. Alguma questão? Por favor, fiquem à vontade, tá? Dúvidas, curiosidades? Alguém quer saber que medidas, que linhas de ação deve tomar nessas orientações, ah, tendo em vista o que eu apresentei até agora? Não tiver dúvida, vamos para frente. Se tiver alguma pergunta a fazer em relação ao que eu já apresentei, enquanto eu estiver apresentando, coloquem aqui no bate-papo, que daí. Porque aqui, para mim, quando eu jogo a tela, só me aparece a tela, não aparece meu vídeo e nem o chat, tá? Então, quando eu volto para a tela da webconferência, é que eu vejo as perguntas. Professor Eli, como ficará essa divisão? Não entendi, professora. Dá para repetir? Divisão do que exatamente? Professora Zélia, dúvidas só surgem no momento que estivermos com a mão na massa. É assim mesmo. Já deixei isso claro para eles também, né? Dúvidas até dia 9 de setembro na entrega do trabalho. É só ali que acabam as dúvidas e, enfim, é assim mesmo que funciona. Mas, professora Deneive, o modelo é muito claro e vai facilitar tanto o aluno quanto as orientações. Que bom. Professor Oswaldo, até aqui vamos indo bem. Professor Eli, eu não entendi. Como ficará essa divisão? Divisão do quê? Exatamente, eu não entendi. Ah, tá. Professora, é que eu falei isso no início. Tá? Infelizmente você acessou um pouco depois, então eu já tinha falado isso no início. Cada uma dessas etapas do TCC é uma das unidades de estudo da disciplina na plataforma. Eu já vou voltar nas unidades da disciplina. Até não sei, professor Eli, acho que já trabalhou com essa plataforma A ou é a primeira vez? Estava sem conexão, ok. Já trabalhou? Bom, então todos já trabalharam aí, não temos muitas dificuldades com a plataforma. Eu já retorno na disciplina e daí mostro as etapas. Mas sim, cada uma das etapas do TCC, ficou bem claro para quem estava aqui desde o início, se constitui em uma das etapas da disciplina, em uma das unidades da disciplina. Tá? Então vamos lá. Olha aqui, ó. O antiplágio, né? Tem vários sites antiplágio. Até tem um que não está aqui, que é o SpiderCop, também é muito utilizado no sisteminha, né? Mas tem o Plagium, tem o Plagiarismo, tem o Copionic, tem o Viper, entre outros aí. Eu digo o seguinte, né? O antiplágio mais econômico, barato, acessível que nós temos é o Google. Pega uma frase lá do meio, pega um parágrafo lá do meio do trabalho do aluno, coloca entre aspas, joga no Google e vai aparecer de onde veio.
né? Esses, esses softwares e recursos aqui são gratuitos também, né? Vocês também podem acessar. Eles dão mais, assim, até o Spider Cop que eu usei pela última vez, ele dá toda a porcentagem do plágio, enfim, uma série de outras informações, mas eu acho que não há necessidade, né? Principalmente num trabalho mais simples assim. Mas, se quiserem e puderem, utilizem, sem problema nenhum. O importante é assim, pessoal. Eu passei por uma situação bem constrangedora, né? No final do ano passado, umas bancas que eu participei. Quando chegou na banca, né, no último dia, lá na apresentação, e daí está lá o aluno, apresenta, vai, apresenta, e termina a apresentação, tá os pais do aluno, tá os amigos do aluno, tá não sei o quê. E aí um dos professores, que não era orientador, né, que fazia parte da banca, leva, as bancas eram de 15 em 15 minutos, como devem ser as nossas, né, deve ser algo no máximo de 20 minutos aí, não dá para extrapolar muito, são muitos alunos. Aí o professor fica 1 hora e meia, 1 hora e 40, não sei nem quanto tempo levou, esculachando o trabalho do aluno, porque era, sei lá, 80% plágio. Beleza, eu acho que não, um trabalho plagiado não pode ser aprovado, em hipótese alguma. Mas eu penso assim, esse constrangimento pode ser evitado, né? Principalmente na nossa situação aqui de termos etapas e prazos definidos, né, atividades e prazos definidos para cada etapa do TCC. Não é possível que chegue lá no final e daí algum dos membros da banca veja que é plágio. Poxa, será que o orientador não viu durante todas essas etapas? Né? E vou mais além. Mesmo que o orientador não tenha observado, sei lá, não tenha pesquisado, não se deu o trabalho, o professor que não era orientador, mas que participou da banca, pega esse trabalho e vem discutir, vem conversar, chama o orientador. Pô, olha aqui, ó, você não viu isso, né? Esse trabalho está todo plagiado. Evita ir para a banca. Eu penso que é a melhor maneira para se resolver isso, né? E não é no dia de uma apresentação. Então, para mim, aquele aluno nem deveria estar lá. Nem ele, nem os pais dele, nem os irmãos dele, nem os alunos, colegas dele, nem, né? Aquela banca não deveria existir, deveria ter sido desligado ou o trabalho refeito em tempo hábil, né? Porque eu acho que não é o caso. Claro, ajustes no trabalho, correções no trabalho, sugestões que a banca pode dar para que eles façam depois o trabalho final, que em princípio fica disponibilizado na biblioteca virtual e assim por diante, é outra coisa. Agora, um trabalho que praticamente de fio a pavio era plagiado, e isso ser exposto, isso aparecer somente na banca, perante a banca, eu acho totalmente desnecessário. Acho totalmente estressante, constrangedor e não tem porquê. Né? E aí a discussão lá se prolongou. Né? Eu sei que várias bancas que haveriam depois foram transferidas de data e assim por diante. Outros alunos que tinham se preparado para aquele dia, tudo, né? Também trazido familiares, etc. Simplesmente foi suspenso, porque não deu tempo. Né? Foi até 11 horas da noite a discussão em cima daquele trabalho que era plagiado. Então eu peço encarecidamente que, lógico, aqui vocês terão que avaliar, que analisar parte a parte, passo a passo, né? Cada uma das etapas. Verificou plágio, já devolve para o aluno, diz, olha, isso aqui encontrei, está no artigo tal, no link tal, etc. Você plagiou. Plágio é crime. Então, não mande isso aqui de volta. Faça adequadamente o trabalho e me mande de novo. Né? E se persistir o plágio, não tiver outro jeito, já zera a atividade ali e o aluno já não vai mais para frente. E já pensando um pouco mais na frente, caso algum de vocês se depare com uma situação dessas lá quando receber o trabalho final dos outros alunos que não sejam seus próprios orientandos, entre em contato. De preferência, primeiramente comigo, e aí eu converso, né? A gente ajusta isso com o orientador. Mas não seria nada interessante acontecer esse tipo de situação na banca desses alunos. Tá? As bancas serão no polo deles, sim, sim.
Não, ainda não é cedo, eu já tenho que começar a pensar nisso, mas ainda é cedo e não tenho a resposta. Não sei ainda como vamos operacionalizar isso, como será a logística, mas metade dos alunos são aqui do polo de Ponta Grossa. A outra metade é subdividida entre os demais polos. Tá? Então as bancas serão no polo deles. Em princípio, o orientador deveria estar presente. Né? Quem estiver orientando, na verdade, assim, quem estiver orientando de Ponta Grossa, serão todos orientando só de Ponta Grossa. Quem estiver orientando de Bandeirantes, serão todos orientando só de Bandeirantes. Quem estiver orientando de Arapongas, e assim por diante. Tá? Então, eu pretendo fazer a distribuição dessa maneira, que cada orientador tenha alunos somente de um polo, inclusive para facilitar a nossa operacionalização das bancas lá no final de setembro, tá certo? Mas as bancas serão lá. Dia 20, isso você já pode agendar, né? Dia 29 e 30 de setembro. Talvez pegue banca só dia 29, talvez só dia 30, talvez nos 2 dias, mas 29 e 30 de setembro, sábado e domingo, serão as bancas nos polos. Continuando aqui, eu acho que eu acabei fechando a disciplina. Continuando no material didático, então depois da apresentação, material didático, o antiplágio, né? E aqui são as resoluções, não é muito caso para vocês, é mais para mim, né, e para os coordenadores, a questão da resolução que regulamenta os cursos de pós-graduação na UEPG. Eu fiz um extrato delas, no que tange especificamente a TCC, um extrato do projeto do curso e a questão da abono de faltas, mas isso é mais conosco, né, comigo e com os coordenadores, vocês não precisam se preocupar muito com isso aqui. Fóruns. Existem os fóruns que aqui no TCC praticamente não estão sendo usados. Tá? E eu acredito que não serão utilizados. Quando os alunos usam o fórum aqui, fórum de dúvidas, tem um fórum que é aberto, né, para os alunos, e este fórum aqui é só entre nós, professores e tutores e coordenadores. Né? Mas a gente não está utilizando isso aqui muito, não. É mais via mensagem mesmo ou via e-mail. Então não vou me deter muito aqui, porque se tiver alguma coisa referente a vocês no fórum, vai aparecer aqui, ó, nesse sininho, aparece a notificação. Mas eu tenho trabalhado mais com a mensagem direta, que é essa aqui. Tá? Então a mensagem direta com a pessoa. No caso, de vocês comigo, de mim para vocês, ou até mesmo com os alunos. Então aí as mensagens diretas aqui como um e-mail, né? Ele funciona como um e-mail, tá? E tudo fica registrado ali. Eu vou pular unidades de estudo, que é o miolo, né? As webconferências, inclusive esta, aqui já está disponível, as duas que eu fiz, dia 18 de abril e dia 9 de maio, já estão disponíveis. Essa de hoje também ficará disponível, só que essa de hoje ficará disponível, ela aparece em cinza daí. Tudo que aparece em azul aqui na plataforma, você sabe, né? Está disponível para todos. Quando aparece em cinza, é porque é disponível só para professores, coordenadores e às vezes tutores, mas não para os alunos. Então, essa web de hoje e a de sábado, quem está hoje não precisa participar sábado. Se quiser participar sábado também, ótimo. Fico bastante feliz, mas não que seja obrigatório. Então, elas ficarão em cinza só para nós. Tá? Atividades presenciais também já temos aqui até previsão, né? Banca examinadora, onde vocês lançarão as notas aqui, mas isso é uma coisa bem mais para frente. E os seminários presenciais é comigo, né? Então não tem a ver com vocês. E pesquisa de avaliação, no final da disciplina, os alunos fazem essa pesquisa. Só falta então aqui, já estou atrasado, mas é que também começou atrasado, né? O material didático, não, desculpe. As unidades de estudo. Então estão aqui as unidades de estudo da disciplina. Unidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sendo que a 10 é a apresentação perante a banca examinadora. Tá? Então, até de trás para frente,
A unidade 10 é a banca examinadora. A unidade 9 é simplesmente a entrega. É simplesmente a postagem do arquivo final em PDF do artigo do aluno. Né? Ele simplesmente irá postar depois que vocês já fizeram todas as correções possíveis. Né? E cada uma dessas atividades, como perguntou a professora Eli, tem um prazo. Eu vou voltar para explicar sobre esse prazo, ele rapidamente, que os outros já viram, mas vou voltar rapidamente no cronograma, que está aqui na apresentação da disciplina, plano de ensino-aprendizagem, acho que segunda ou terceira página. Aqui, ó. É esse cronograma, tá? Só que todas as unidades, da 1 até a 10, já estão abertas. Estão todas abertas. Mas você, orientador, vai se concentrar naquela que está em andamento e que tem o primeiro prazo a ser vencido. Né? Então, a unidade 2 encerrou ontem. Apesar desse calendário aqui estar defasado, né, devido ao nosso processo seletivo, etc., a unidade 1 era só a postagem da área, do tema que eles querem fazer. Então, encerrou ontem e quem lança essa nota são os tutores. Tá? Os tutores EAD. A unidade 2, que já está aberta, vai fechar junto com a unidade 3, que é a fundamentação teórica. Então, o próximo prazo que vocês têm que estar atentos é dia 12 de junho. Tá? Dia 12 de junho, está aqui, encerra a unidade 2, que é o capítulo 1 do TCC, e a unidade 3, que é o capítulo 2 do TCC, Fundamentação Teórica. Aí daqui para frente as datas estão corretas. Né? E, se Deus quiser, seguiremos todas elas. Né? Até quando estava falando isso, estava lembrando de alguma coisa aqui a ser dito. Prazo, as unidades 2 e 3. Talvez depois eu volte a lembrar. Mas voltando então nas unidades de estudo, olha aqui, ó. Unidade 1, já entregaram. Levantamento do tema, a escolha do tema. Dentro daquelas 5 áreas que nós temos, né? Planejamento estratégico, políticas públicas, cultura e mudança, legislação pública, finanças e orçamento. Distribuirei os alunos conforme a área que vocês também me disseram que orientam. Unidade 2 é o que eu estou orientando eles. Introdução com a problematização, justificativa, objetivos, apresentação da organização a ser pesquisada e a estrutura do TCC. Então, isso eles têm o prazo de 12 de junho para ser entregue. Já estou orientando via web, presencial. Em princípio, eles já devem estar desenvolvendo. Alguns, com certeza, já estão com isso aqui pronto, postado lá na unidade da disciplina. E basta que vocês revisem, corrijam e assim por diante. Juntamente com a unidade 2, então, dia 12 de junho, termina também a unidade 3, que é a fundamentação teórica. Tá? Para a qual eu dei 5 semanas de estudos aqui. E acaba dia 12 de junho. É aqui que vocês entram com maior foco agora, já no início da orientação. Indicando livros, indicando autores, enfim, né, e orientando como escrever uma fundamentação teórica. Tá? Unidade 3. Unidade 4 é sempre unidade X, é o capítulo X-1, né? Então, unidade 2 é o capítulo 1, unidade 3 é o capítulo 2, unidade 4 é o capítulo 3, metodologia utilizada na pesquisa, que está lá no modelo, enfim. E o prazo, onde é que aparece o prazo? O prazo aparece na unidade 4, o prazo aparece na atividade sempre aqui, ó. Na atividade, o prazo 26 de junho. Então, atividade 4, que é o capítulo 3, metodologia, tem até 23 de junho para apresentar. Unidade 5. Unidade 5 pertence ao capítulo 3, coleta de dados. Então, desenvolveu a metodologia, criou questionário, criou formulário, criou entrevista, vai em campo aplicar aquele instrumento para trazer os dados, né? Para analisar os resultados. Unidade 5.
também tem o seu prazo, né? Então é conforme aquele cronograma. Unidade 6, aqui já é x menos 2, né? Então a unidade 6 trata do capítulo 4, análise dos resultados. 3 semanas aqui para desenvolver análise dos resultados. Unidade 7, capítulo 5, conclusões e recomendações. 2 semanas para o desenvolvimento desse capítulo. Unidade 8, aí já praticamente terminou o trabalho, aí a formatação e finalização. 2 semanas, até 4 de setembro. Ó. Formatação e finalização do trabalho. Tá? Vai até 4 de setembro, às 23h55. Unidade 9 é a postagem disso. Então, nessa unidade 8, é o tempo que vocês têm para corrigir, recorrigir, finalizar. Né? Ajudar eles a finalizarem definitivamente o trabalho. Porque aí a unidade 9, que é dia 12 de setembro, né? Unidade 9 é a entrega final do TCC. Tá? Que eles têm que postar aqui na atividade dia 12 de setembro até as 23 horas e 55 minutos. Todas as atividades, todas as unidades, os prazos, elas sempre começam numa quarta-feira e terminam numa terça-feira. Todas elas. Tá? Invariavelmente é assim. Os prazos começam sempre numa terça, sempre numa quarta e terminam numa terça. Na verdade, aqui não tem o prazo de começo, porque todas as atividades já estão abertas. Se vocês quiserem ir postando, só que você não tem obrigação de ir corrigindo aquilo que ainda está para o futuro, né? Mas os prazos finais serão sempre terças-feiras. Vocês podem ver pelo calendário aí. Então aqui é simplesmente a postagem, né? Ó, já tem um aqui, ó. Já tem um que enviou aqui a atividade 9, certo? Ele acha que está com o trabalho pronto, né? Vamos ver o que aparece aí depois. Atividade 9, né? Que é lá para 12 de setembro, entrega final do TCC. E a atividade 10, daí, a banca examinadora. Essa figurinha é bem sugestiva, né? Lá nos dias 29 e 30 de setembro. Mas cada atividade, até recapitulando, já que a Eli chegou um pouquinho depois ali, as atividades são sequenciais, tem prazos definidos conforme o cronograma que eu mostrei. Quando você entra na atividade, você já vê o prazo que ela tem ali. Elas valem muito pouquinho, valem 1 ponto de 100 pontos da disciplina, porém são todas obrigatórias. Tá? Todas as atividades aqui, vamos ver se aparece aqui, ó. Aqui é a apresentação, né, individual. Tem que dar uma revisada, uma editada aqui, mas em princípio todas as atividades, quando você entra na atividade daquela unidade, aqui ó, atividade obrigatória para aprovação na disciplina. Todas as 10 atividades são obrigatórias. Se falhar uma, é desligado do TCC. Em princípio, a não ser que apresente uma boa justificativa, que o orientador concorde, que foi um caso de saúde, claro, aí é previsto em lei, inclusive, né? Mas, enfim, em alguns casos pode ser que a gente tenha essa situação e possa ajudar o aluno, né? Em outros casos, não. Mas todas as atividades são obrigatórias. E são todas pré-requisito uma da outra, tá certo? Então aí estão as 10 unidades da disciplina. Voltando aqui para a nossa web. Professora Zélia, professor Fábio, preciso sair, tenho compromisso. Ok, professora, obrigado pela participação aí. Dúvida, vejo com os colegas. Então é isso, pessoal. Eu acredito, hoje eu mandei no grupo do WhatsApp, né? Mandei o edital final, tinha um recurso, que era só questão de documentação do professor, e já foi deferido. Então temos o edital final hoje, já depois do recurso, com os 21 professores, que são os mesmos, né, que a gente já estava em contato. Então todos esses 21 estão devidamente aprovados no teste seletivo e já devem ser, já estão, na verdade, convocados. Aqueles que já estão com a documentação lá no TEAD, acredito que não precisarão entregar mais nada. E amanhã
eu já pretendo, então, agora fazer a distribuição dos alunos. E aí, quando vocês entrarem na plataforma, efetivamente, vocês já verão quem são os seus alunos lá. E assim, no decorrer das orientações, dúvidas surgirão, como a professora Zélia falou. Né? Eu estou direto aí, disponível, preferencialmente um contato pela plataforma, é melhor sempre, através daquelas mensagens que eu mostrei para vocês ali, que funciona basicamente como um e-mail, mas fica registrado na plataforma. Mas temos o grupo do Zap, e-mail, telefone, o que vocês quiserem. A gente vai trocando ideias durante as orientações, tá? Pessoal, já quase 9 horas. Mais alguma questão, mais alguma dúvida, curiosidade? Querem saber como devem proceder em alguma situação específica? Fiquem à vontade, podem perguntar. Então é isso. Se não tem mais nenhuma dúvida, uma ótima noite para vocês. Muito obrigado por estarem presentes aqui. E a gente vai conversando aí no decorrer do período, tá? Só lembrando que essa web também ficará disponível lá na plataforma. Quando estiver, eu mando o link para vocês, que na verdade ela fica. Até essa eu não sei como é que eles fazem, né? Ela fica disponível no YouTube também, né? Se algum aluno quiser acessar, acaba acessando. Mas como fica em cinza, ela não aparece para eles. Então talvez eles não saibam, né? Mas enfim, tá? Qualquer coisa, estou à disposição aí. Um bom trabalho para todos nós. Boa noite.